Olá, bom dia. Desde 2014, o Ministério Público lançou o projeto Pau de Arara Nunca Mais. Mas agora ele está sendo intensificado, porque de lá até agora, em 2018, já foram registrados 10 acidentes com esses transportes escolares. E é sobre isso e outros assuntos do Ministério Público que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vem tomar café comigo para me contar todas essas novidades é a doutora Sandra Pontes, que é promotora de justiça. Bom dia. Bom dia, satisfação estar aqui conversando com você. Obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Pau de Arara Nunca Mais, é um nome bem sugestivo, achei lindo esse nome. Pau de Arara Nunca Mais, Nunca Mais. O MP na luta pela qualidade do transporte escolar. Do transporte escolar, ele é objetivamente para o transporte escolar, né? Isso. Ele nasceu em 2014, logo depois daquele acidente que ficou assim famoso nacionalmente, né? Onde Isso. morreram 8 crianças, foi isso? Crianças, Bacuri, no Maranhão. Essa realidade, na verdade, ela é uma realidade da grande maioria dos estados do Nordeste. Minas Gerais também tem alguma coisa. Mas acho assim que a gente tem que se preocupar um pouco com o nosso estado, com o Maranhão, né? Como você mesma falou, nós temos o registro de aproximadamente 10 acidentes de 2014 para cá. Depois desse mais com grave. 10 óbitos, 8 em Bacuri e mais 2. Fora isso, nós temos crianças lesionadas, crianças mutiladas, porque perderam a perna ou perderam o braço. Então, assim, nós não podemos continuar assistindo isso, ouvindo isso na mídia, sabendo dessa situação e não gerando no Maranhão um movimento para colocar um fim a essa situação, né? Nós sabemos que é um problema complexo, mas sabemos também que somos inteligentes o suficiente para juntarmos as nossas forças e vencermos essa situação. E de lá para cá, qual foi, quer dizer, que balanço vocês fazem desse trabalho todo? O que a gente avançou até agora? Nós tivemos avanços significativos. Se nós observarmos lá no site do FNDE, no programa Caminho da Escola, nós vamos observar que aproximadamente 100 ônibus escolares, daquele arrumadinho, com o nome ônibus escolar, com bancos, dentro dos critérios do Código Brasileiro de Trânsito, foram adquiridos pelos municípios maranhenses. Afora os que foram adquiridos pelo Estado e repassados aos municípios. Fora isso, o DETRAN, que é o órgão estadual de trânsito e é o responsável pela fiscalização do transporte e do transporte escolar, ele regulamentou, né, por uma portaria, por uma resolução, toda a fiscalização do transporte escolar no Maranhão, que até então era inexistente. Então foi a partir desse trabalho do Ministério Público e de seus parceiros que o DETRAN fez a regulamentação da fiscalização. Então hoje nós já temos essa regulamentação. Além disso, o próprio Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao receber as contas dos prefeitos, exigiu que eles atestassem, através de uma instrução normativa, de que o seu transporte escolar está regular, está de acordo com a legislação. Então, tudo isso são providências administrativas no âmbito da missão constitucional de cada um dos parceiros para que a coisa melhore. Fora isso... Deixa eu só lhe interromper um pouquinho quando você disse que já está regulamentado e os municípios estão se comprometendo a cumprir essas determinações. Isso vale para todos os municípios ou a gente ainda tem, assim, a gente tem um estado enorme, né? Tem algum nicho, vamos dizer assim, de municípios onde a coisa ainda não está andando bem? Nós temos dificuldades, né? O DETRAN hoje ele tem Ciretrans, que são as regionais. Os prefeitos devem levar os veículos às Ciretrans para serem feitas as vistorias e agora nós estamos querendo fazer um caminho diferenciado e o próprio DETRAN está se comprometendo a fazer isso, a ir aos municípios. Obviamente que isso exige um aparato, recursos, precisa de todo um trabalho. E assim, por exemplo, constatado um ônibus totalmente irregular, com pneus carecas, sem segurança e com 20 crianças dentro. Então, vamos aprender isso e vamos fazer o que com as crianças?
Então tem que ter um outro ônibus que vai deixar essas crianças em casa e amanhã tem aula novamente. Pois é. Então, assim, o assunto é complexo, muito complexo. E o que nós temos orientado aos nossos promotores é fazer aquelas tratativas com o gestor para que ano a ano as coisas possam ir melhorando. Se eu tenho hoje uma licitação de 5 milhões para fazer a contratação do transporte escolar e um ônibus do programa lá do MEC, do Caminho da Escola, custa 300 mil, é interessante que isso possa ser aderido pelos municípios no pregão do MEC. E aí ele começa a adquirir transporte com dignidade. Então, colocar isso no orçamento. Então, a médio prazo, nós vamos tendo uma frota de transporte escolar que possa dar essa dignidade aos estudantes. Outra coisa absolutamente importante que eu queria lhe falar é que nós fizemos 35 auditorias nos municípios maranhenses, de 2014 para cá. O que significa auditoria? Auditoria significa analisar toda a documentação do gasto do dinheiro público com o transporte escolar e ir ao município, fazer as rotas, conversar com as crianças. E a irregularidade também não é só o Pau de Arara. Às vezes tu encontra, por exemplo, meninos e meninas caminhando a pé, 5, 10 quilômetros, porque não tem coisa básica, 10 quilômetros. Não tem transporte. Ou fazem 5 dias, 10 dias que o transporte não passa e as crianças não estão indo para a escola, né? Então, assim, dessas 35 auditorias, em apenas um município, nós não constatamos pau de arara. Em apenas um? Em 34 foram constatados os paus de arara. Só que a auditoria é um processo complexo, é um processo que demora. E agora, dentro dessa nova, vamos dizer assim, versão do programa, nós estamos trabalhando de uma forma diversificada essa constatação, que as próprias promotorias de justiça, que o próprio cidadão possa denunciar. O Ministério Público do Maranhão hoje tem um app, onde você pode tirar uma foto, onde você pode, até de forma anônima, nos mandar essa notícia. Todo mundo pode participar do projeto fazendo essa fiscalização. E é uma consciência cidadã. Sim, com certeza, com certeza. Mas eu queria pegar outro gancho que a senhora falou lá atrás, quando a senhora disse que encontrando ônibus em situação irregular, pneus carecas, vamos pegar um caso assim bem, pneus carecas, sem cinto de segurança, 20, 30 crianças dentro desse ônibus. É necessário parar por conta da questão da segurança das crianças. Mas se o município não tem como repor o ônibus de imediato, vamos dizer, o que é feito? Essas crianças vão fazer o quê? Vão andar? Vão fazer como é tratada essa questão? Com os prefeitos, já fizemos uma reunião com os prefeitos, é que a nossa tolerância ela precisa ser zero, porque nós não podemos mais assistir os acidentes, as mortes das crianças. Então, é preciso planejamento. Isso. É preciso planejamento, é preciso colocar no orçamento. É questão de decisão política. E se houver decisão política dos prefeitos e do governo do Maranhão, nós juntos, Estado e municípios, e o Ministério Público, e a CGU, né? E o MPC, que é o Ministério Público de Contas, e o Ministério Público Federal, todos nós vamos encontrar soluções para isso. Ok, sobre essas soluções... nós não podemos... Só um minutinho, essas soluções nós vamos falar no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas a gente volta logo, só um minuto, tá? Voltamos aqui para mais um bloco de conversa sobre esse projeto Pau de Arara Nunca Mais, essa melhoria na qualidade do transporte escolar desses meninos daqui, de todo o interior do Maranhão. E a senhora disse que é preciso decisão política, é preciso planejar, é preciso priorizar. A gente sabe direitinho disso, até o gestor sabe. Só que isso não acontece no dia a dia. Nessas situações, por exemplo, um gestor que já é reincidente, vocês vão lá, fazem uma fiscalização, encontram um pau de arara. Ele promete arrumar. Quando vão na outra, acontece a mesma coisa.
O que é feito? Tem alguma penalidade? Qual é a posição do Ministério Público nesses casos? O Ministério Público é um órgão que tem, né, até constitucionalmente, esse poder de entrar com as ações judiciais cabíveis. O caso, por exemplo, lá de Bacuri, todas as ações foram intentadas pela colega promotora de lá, já houve decisão do Poder Judiciário local, houve recurso, o Tribunal de Justiça confirmou todas as condenações, todos os ressarcimentos ao erário, todos os pedidos que o Ministério Público fez. Nós chamamos isso a parte repressiva. Isso, né? sim. Que é sempre depois que o acidente acontece. Nessa nova etapa da campanha, nós queremos trabalhar bastante a parte preventiva, que seria evitar que os acidentes aconteçam. Com certeza. Né? O nosso objetivo não é processar os prefeitos. Não existe por parte de cada membro do Ministério Público uma alegria enorme em processar os prefeitos. Claro que não, obviamente que não. A nossa alegria é que os prefeitos possam pactuar conosco através dos termos de compromisso de ajustamento de conduta, prazos curtos, para melhorar sua frota, para melhorar seu transporte escolar. Entendemos que em algumas regiões do estado a situação é mais complicada ainda. Por exemplo, os Lençóis Maranhenses. Não dá para nós pedirmos aos prefeitos para abrir, por exemplo, estradas em cima dos Lençóis Maranhenses. E os meninos precisam ser transportados. Nós sabemos que hoje, se nós visitarmos qualquer um desses municípios, nós vamos pegar aquela famosa Toyota para irmos até lá as lagoas, os lagos, os lençóis. Então, o que é que nós temos trabalhado com os gestores dessa região? Essa Toyota, ela tem que ter todos os itens de segurança. Quer dizer, ela pode ser utilizada, né? Ela pode ser utilizada, mas desde que ela tenha obedeça todos os itens de segurança que o Código de Trânsito prevê. Nós tivemos uma reunião com os prefeitos, vamos fazer uma próxima com a representação dos prefeitos, a representação dos secretários, para que a gente pense num protótipo. Já tem uma regulamentação do CONTRAN, que é o órgão nacional de trânsito, dizendo o que é que não pode deixar de ter. Então, seria fazer uma adaptação desse transporte para essas regiões em que não é possível que aquele ônibus ou que um outro tipo de carro possa adentrar o interior para trazer as crianças para a zona urbana. Até porque quando só tem areia, por exemplo, Ilha de Lençóis, a gente foi lá, não tem outra forma, tem areia. Se não o veículo traçado, e nem é todo veículo traçado. Nem é todo veículo que pode trafegar por lá, porque é areia de verdade, né? Então, nesses casos, são feitas essas exceções, essas adaptações. Adaptações, Por exemplo, não pode ser um banco que não seja revestido, não pode faltar assento de segurança. Se a Toyota tem 9 lugares, ela não pode trazer 15 meninos, 20 meninos. Então, isso aí tem que ser adaptado e fiscalizado. A fiscalização, ela precisa ter, vamos dizer assim, a possibilidade de ter essa responsabilidade de cidadania. O próprio pai, a própria família, o conselho do Fundeb que está no município, né, os vereadores que estão nos municípios, o cidadão. Não é possível que a gente assista a isso e não denuncie. Então, como eu lhe dizia, existem formas as mais diversas de denunciar o MP. Você tem um app no celular, você tem um número de telefone, você tem o site do Ministério Público, que não necessariamente é preciso que você se identifique, mas é necessário que você nos dê a maior quantidade de informações possíveis. Porque se você não nos der essas informações, é fadado ao arquivamento, porque nós não temos como ir atrás daquela notícia. Deixa eu só esquentar nosso café um pouquinho para a gente continuar nosso papo. Muito obrigada. Vamos. Mas a população, ou mesmo os pais, eles já tomaram consciência, já dá para sentir que eles tomaram consciência de que esse é um problema de todo mundo, não só do Ministério Público, não só das autoridades, mas que todo mundo, de alguma forma, pode participar e pode melhorar essa situação? Eu diria que isso tem melhorado muito, não só no Maranhão, mas no Brasil. Agora,
Nós queremos que melhore muito mais. Programas como esse que nós estamos fazendo hoje, a própria imprensa, a própria mídia estadual pode nos ajudar a todos os dias falar nesse assunto. Nós estamos com um spot de rádio, queremos trabalhar com outdoor, divulgando todas as formas possíveis do cidadão nos denunciar isso. Mas, por exemplo, eu fico pensando na situação do pai. Mora lá uma glebazinha dentro do município que fica, não sei, vamos dizer assim, uns 20 quilômetros. Aí ele pode pensar assim, se eu não tiver esta Toyota que não está boa, toda vez eu faço isso também, que não está boa, mas leva meu filho para a escola. Se eu não tiver isso, ele vai ter que ir andando. Como é que faz isso, assim? Ele acaba não denunciando por conta da comodidade do filho, tipo, não dá para andar 20 quilômetros até chegar à escola. Aí precisa de uma participação maior da sociedade e das autoridades para identificar o problema e para tentar uma solução, né? Com certeza, mas esse pai que está lá no interior, hoje todo mundo tem acesso ao rádio, tem acesso à televisão. É muito difícil hoje um cidadão, uma família, não ter pelo menos um aparelho celular. Mesmo que ele não pegue lá naquele interior, quando ele chega lá no centro da zona, ele vai pegar, né? Procura o diretor da escola, procura o promotor de justiça da sua cidade. Em cada cidade hoje do Maranhão, mesmo que não tenha naquela cidade, existe um promotor vinculado àquela cidade. Às vezes existem promotores que têm 3, 4 municípios sob a sua responsabilidade. Mas todos nós estamos à disposição da sociedade, nós somos servidores públicos. Então, qualquer pessoa pode chegar para a promotoria de justiça e dizer, olha, eu queria dizer aqui a situação em que meu filho é transportado. E eu vou logo lhe dizendo que se não tivesse transporte, ele não tem condições de acesso à escola. Eu sempre costumo dizer, Elda, que a escola não existe, a educação não existe para transportar. O transporte é um meio alternativo, porque a escola não fica próxima da residência de cada menino. O princípio que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente é que a escola fique próxima à residência do educando. Nós temos um estado de extensões continentais. Infelizmente, isso ainda não é possível. Quem sabe, se num futuro próximo, a gente vai ter uma quantidade maior de escolas. Eu estava refletindo com os prefeitos. Um município que transporta 7.000 crianças, ele tem que construir mais escolas. Ao invés de estar transportando... Porque a quantidade é muito grande. Isso mesmo. Essa é a saída, eu acho. Mas sobre essa saída, nós vamos falar no próximo bloco de novo, fazer um rápido intervalinho, só um minutinho, a gente volta logo. Estamos de volta e vamos continuar conversando aqui sobre esse projeto Pau de Arara. A gente já está no nosso último bloco de conversa e a gente está falando a possibilidade de mais escolas ao invés de mais transportes. Como essa proposta é recebida pelos prefeitos? Bem, nós temos dificuldades de caráter orçamentário, né? Exatamente. Nós sabemos que toda a política pública, e a política pública da educação não é diferente, para que a gente tenha melhoria da qualidade, nós precisamos de recursos. Né? O que nós temos conversado com os gestores é que isso precisa constar em orçamento e decisão política de fazer. Mais uma vez, a questão de decisão política. Nós, no Maranhão, nós temos um déficit imenso com relação à educação infantil. Nós ainda temos uma grande quantidade de crianças fora das creches, fora da pré-escola. Esse é um desafio que cada gestor precisa enfrentar. Nós temos alguns municípios que avançaram bastante. Nós acabamos de receber aí os últimos indicadores, né, da educação. E, felizmente, o Maranhão começa a melhorar com relação ao ranking nacional. Em alguns aspectos, e em outros nem tanto quanto gostaríamos. E o Ministério Público pretende trabalhar com os municípios
para que, num futuro bem breve, o Maranhão não ocupe mais, de forma alguma, da 20ª à 26ª posição, nem em educação infantil, nem em ensino fundamental. No ensino médio, hoje nós já estamos no 13º lugar do ranking nacional. Isso faz muita diferença na educação. Nos outros 2 níveis, nós melhoramos, mas muito pouco. E a ideia é que, por exemplo, a construção de novas escolas, ao invés de um transporte escolar indigno ou da ausência de transporte escolar, possa ser uma alternativa, sobretudo para quem transporta muitos alunos, né? De 2014 até agora, a gente teve registro de 10 acidentes, mas de 20 acidentes, né? Com 20 mortos, né? Não, 20 acidentes com 10 mortos. Com 10 mortos, né? Depois daquele caso emblemático de Bacuri, quando a gente teve logo 8 mortes de uma só vez, aquilo se tornou um marco para, a partir daí, essa luta. De lá para cá, os acidentes diminuíram ou as notificações diminuíram? Como é que vocês veem esse registro aqui de acidentes e de mortes? É difícil dizer se o número de acidentes diminuiu. Por quê? Porque a maioria desses acidentes, eles ocorrem em estradas vicinais e nem sempre eles são cobertos pela mídia, ou as pessoas chegam à delegacia de polícia ou ao Ministério Público para fazer a denúncia. Nós constatamos isso numa das auditorias que nós fizemos. Ao entrevistar os meninos que estavam no Pau de Arara, o nosso auditor perguntou: você não tem medo de cair daí? Aí a menina respondeu: tenho. Inclusive, o ano passado a minha irmã caiu e o pneu passou por cima da cabeça dela, ela morreu. Mas essa informação foi levada ao conhecimento da escola, foi levada ao conhecimento da delegacia, da promotoria? Não, a gente só fez o enterro dela e pronto. Aí pode se dar conta de que nem tudo é registrado, nem tudo é comunicado. Se um caso grave desse não for registrado, imagine uma queda onde a criança se arranha, quebra a perna, quebra o braço. O nível de naturalidade com que as pessoas enfrentam essa situação. Nós queremos romper com isso. Queremos quebrar com essa história dessa naturalidade. Entendemos as dificuldades, mas temos certeza que os gestores maranhenses, eles estão conscientes de que isso precisa mudar. Essa semana passada nós tivemos um acidente numa estrada vicinal em Viana com 2 ônibus escolares. Dois ônibus, os 2 vinham na estrada vicinal, um bateu atrás do outro, cada um vinha com 15, 20 crianças, estudantes, e nós tivemos 2 estudantes que foram transferidos aqui para a capital, porque eles tiveram traumatismo craniano. Os demais tiveram ferimentos leves, foram atendidos lá mesmo no Hospital de Viana. Não se tratava aqui de Pau de Arara, eram ônibus escolares, pelas fotos que foram divulgadas a gente vê. Não estou dizendo que eles estavam absolutamente regulares, até porque eu não fiz a perícia lá, mas a perícia foi feita, o promotor de justiça, o delegado, baixou os procedimentos cabíveis, estão sendo investigados, mas são coisas que a imprensa divulgou, que nós temos consciência que continua a acontecer. Que continua. Mesmo continuando, só nosso tempo está acabando, mesmo continuando, a gente já pode dizer que durante esse período a coisa pelo menos foi tratada de uma forma diferente, com mais vontade de resolver o problema? Com certeza, e a gente tributa isso a essa iniciativa do Ministério Público, mas também à própria divulgação da mídia. E ao quebrar dessa questão da naturalidade do com que a morte é enfrentada nessa situação, né? E a gente vai ficar aqui torcendo, doutora Sandra, para que, quando a senhora volte aqui, a gente diga que esse projeto avançou, que as pessoas já conseguem encarar a morte de uma criança, ou o acidente mesmo de uma criança numa situação dessa, como alguma coisa grave e que precisa ter uma solução. E como parte final, eu queria dizer que esse projeto, ele foi finalista no prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público. Ai, que bom. Amanhã nós estamos indo a Brasília, não sabemos se vai ser o primeiro lugar, se for ótimo, se não for, só o fato de ser finalista já nos anima muito e tem sido referência para os outros ministérios públicos, para os outros gestores dos outros estados, o que nos deixa muito felizes enquanto maranhenses. Então, nós vamos ficar assim, desde estou aqui fazendo figa, fazendo aquela corrente positiva, para quem sabe a gente traga um prêmio de lá. Mas se não trouxer, como você diz, o que importa é que o papel do Ministério Público está sendo cumprido, melhorando a qualidade de vida de todo mundo que precisa. Com certeza. Contem sempre com o Ministério Público.
Doutora Sandra Pontes, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para a senhora. Eu é que agradeço. Bom dia para você também. E quando você quiser, você pode acessar o nosso site. Todas essas entrevistas ficam à sua disposição. Você já sabe, no al.ma.leg.br/TV. Todas as entrevistas do Café estão à sua disposição para você ver o que você ainda não viu ou rever o que você já viu uma vez. Mas todos os dias eu vou estar aqui esperando você, tá? 8h30 da manhã, encontro marcado. Tchau.